Opa, tem 3 comentários aqui. Ok, Luiz Gustavo sendo Luiz Gustavo. Bom, vamos ver. Tá compartilhando? Sim. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a habilidade 5. Pelo INEP, você tem esse texto, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Mas o que isso quer dizer? O que o Enem quer testar aqui com a habilidade 5? Ele quer testar a sua capacidade de resolver um problema, que é o que está posto ali no enunciado, através da identificação de palavras e expressões idiomáticas que estão no texto e que vão resolver esse problema, né? Então, como isso acontece? O melhor é, obviamente, a gente mostrar um exemplo. Esse exemplo é do Enem 2015, questão 92 da prova azul. Você provavelmente já viu ou já fez, de repente já esteve em alguma avaliação nossa, um simulado ou uma prova diária, né? Mas o importante aqui é a gente pensar no processo e entender o que o Enem, como o Enem quer testar essa nossa habilidade, essa nossa capacidade de achar, identificar um vocábulo, uma expressão para resolver esse problema. A primeira coisa que a gente vê aqui é que é um cartoon, né? Então, temos que também lembrar que um cartoon, ele traz uma mensagem implícita. Então, quer dizer, quando eu ler esse texto, eu vou entender esse texto baseado no meu conhecimento de mundo, né? Isso já é o meu primeiro. Tem que ficar com aquele pezinho atrás. Outra coisa, é inevitável, mesmo a gente sabendo que a gente começa a questão do Enem pelo enunciado, para saber qual é esse problema, é inevitável você não ler a figura. Então, a gente vai ler a figura, óbvio. Nessa figura é um cartoon, né, uma tirinha bem curta, tem 4 etapas, eu tenho 2 mulheres conversando, sendo que a da esquerda, ela tá bem brava no primeiro, depois ela tá bem exaltada no terceiro, e no final ela tá meio chateada, bored. Enquanto que a outra que está servindo parece meio neutra, aquele assunto, mas no segundo quadrinho ela está bem entusiasmada, sorrindo, né, falante, gesticulando. Então, eu li a figura, né, eu sei aí que se trata de 2 amigas, talvez 2 mulheres conversando. Eu tenho também a fonte, mas como vocês podem ver, eu coloquei ela bem fraquinha, porque nesse caso do cartoon, ela é o nome de quem fez, ela não é tão importante para mim, como algumas vezes é importante, né. E a gente vai, então, para o enunciado. Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê? Eu highlighted aqui, eu destaquei essas 3 palavras que mostram qual é o meu problema que eu tenho que resolver. É a causa da comunicação ter ficado comprometida. Aí eu lembro que eu fiz aquela leitura da figura e no terceiro quadrinho, aquela mulher que estava brava, ela fica muito exaltada. Talvez ali a comunicação tenha ficado comprometida, né? Então, como é que eu vou saber qual é a causa disso? Ao contrário de algumas questões do Enem, onde o enunciado te diz muita coisa, quando a habilidade 5 está sendo testada, o enunciado te faz ir ao texto, né? Ele não te diz muita coisa, ele só propõe o problema. Mas antes de ir ao texto, é importante a gente ler as opções. Por quê? As opções são em português, então elas vão te dar mais conforto de identificar palavras-chave que de repente você pode associar no texto e aí te levar mais facilmente a achar a resposta. Então, por que a comunicação ficou comprometida? Porque as 2 amigas divergem de opinião de futebol, porque uma das amigas desconsidera a preferência da outra, porque uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol, porque uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata, ou porque uma das amigas atribui em sentidos diferentes a palavra season. Então, eu destaquei aqui algumas palavras que podem me ajudar, que elas podem aparecer lá no texto. Eu vou ao texto. Como eu disse, esse tipo de questão, ela só é resolvida porque você tem que identificar a palavra no texto. Well, here it is, the season that I hate. Bom, logo no primeiro quadrinho eu tenho uma palavra que está ali na minha lista
das opções, que é a última opção com season. E a moça que tá brava odeia. Season that I hate. Ok, continua. Come on, Anne. The kids are in school, they are in school, the leaves are turning. Olha ela, a amiga dela, enunciando, né, listando várias coisas positivas, ela tá feliz, né, falando sobre algo que a outra odeia. E aí que ela se exalta. Lembra da comunicação comprometida, que é o nosso problema? Vamos ver se é aqui. I'm not talking about autumn, dummy. E aí eu destaquei aqui as palavras not autumn. Não outono. Season, não é estação de ano. I'm talking about football. Então, aqui eu consigo ver por que a comunicação se comprometeu. Uma está falando sobre um assunto e a outra de outro. Season, for seasons of the year, as estações do ano, como outono, e football, para temporada de jogos, assim como a gente também tem season da NBA, ou season de séries de TV também, né? Temporada. Ou seja, o que está acontecendo aqui para a comunicação ser comprometida? As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Ok, até que não foi tão difícil. Mas por que elas atribuíram esses sentidos diferentes à palavra season? Porque season é uma palavra polissêmica, ela tem mais de um sentido, né? Isso pode acontecer com outras? Sim. O que é importante aqui é a gente voltar no nosso caminho, né? Esse tipo de questão, como eu mostrei, ela não traz muito no enunciado. O enunciado é o problema que eu tenho que resolver. Ela me faz ir ao texto para achar a palavra no texto, né? Então, a palavra season, que aparece lá dentre as opções, ela aparece logo no início do texto. Por isso que é muito importante a gente ler as opções primeiro, para te dar aquele conforto de procurar também as referências, né? E a leitura da imagem foi essencial para eu destacar também a terceira parte ali do quadrinho, quando ela está exaltada e aí o problema é posto. Esse caminho é muito importante. Então, pensando em palavras polissêmicas, eu vou interromper aqui e voltar. Pensando em palavras polissêmicas, tem um comentário aqui. A palavra season tem se tornado cada vez mais normal na vida dos jovens, é verdade, né? A gente usa o tempo todo misturado com português, né, na verdade. Principalmente para séries, né? Mas, por exemplo, o verbo get é um verbo polissêmico e é muito usado em inglês, né? Muita gente fala, não sei usar get serve para tudo. Mas é isso, get me the burger. Eu vou comer, eu não vou só pegar, né? Get me the pencil, eu vou pegar o lápis, ou I'll get there, eu vou chegar em algum lugar, né? Então, é também um verbo polissêmico que a gente tem que ficar de olho. Outro exemplo seria de substantivo plant, como planta, mas também se você usa com outra palavra como water plant, ou water treatment plant, vai ser uma estação de tratamento de águas, ou power plant, vai ser uma usina elétrica, né, de energia. Então, as palavras polissêmicas, elas são muito exploradas nesse sentido, de resolver um problema ali do texto. Eu acho que mais ou menos era isso que eu queria falar. Estou vendo que não tem perguntas no chat. Alguém quer perguntar, gente? Algum comentário? Não, acho que ficou claro essa questão aí desse exercício em específico, do jeito que você mostrou, de primeiro observar a imagem, depois enunciar, e procurar uma imagem, igual você mostrou a terceira imagem, que aparentemente dá para você ver, né, que dá uma mudada ali na comunicação das duas. Acho que ficou claro essa questão desse enunciado. Exato, e o que a Clara falou, é muito importante vocês perceberem que o exame, ele quer testar a sua habilidade de leitura, e a leitura ali é tudo, né, é a imagem, é pensar na mensagem implícita, vai além do texto, assim, né. Eu acho que, assim, tipo, o que me pega bastante também na hora das questões é que, tipo, eu já quero tentar ler tudo e saber o significado de todas as palavras que tá, tipo, na tirinha ou no quadrinho. Isso que eu não sei uma, eu já pode fico, perdi a questão. Esse é o caminho que você não pode fazer. A leitura tem que começar realmente na imagem, mas depois ela tem que ir para o enunciado,
várias opções, o português vai te confortar para quando você for ao texto, você já está familiarizado, na verdade, com o que tem ali, né? Isso é muito importante. Não precisa saber, né, todas as palavras para conseguir responder o exercício. Tá bom, ficou claro. Não mesmo, e na verdade, sim, o material que a gente produziu para o projeto Enem, ele fala sobre isso. A terceira série já teve acesso, porque ficou disponível no dia 5, a segunda série vai ter acesso em breve, né? E é um material que a gente fez, inclusive ele está em português, porque o Enem é em português, não faz sentido também, às vezes, né, a gente ficar explicando em inglês, quando a prova vai se comunicar o tempo todo com você em português, você vai ler o texto em inglês. Uhum. Porque é uma maneira também muito realista de pensar o inglês na vida do aluno, né? Você usa o inglês para ter acesso à informação, mas a grande probabilidade é que você vai usar essa informação na sua vida em português, né? Então, o nosso material do Projeto Enem, ele está focado nisso, em ajudar vocês a entender como é que eu estou na prova do Enem, é língua inglesa ou língua espanhola, eu faço o quê? Né? E aí a primeira coisa que a gente faz é olhar para o texto, identificar que tipo de texto é aquele, qual é o gênero, olhar a fonte, isso já vai preparando a mente, já vai organizando algumas coisas na minha cabeça, já vai trazendo o que eu tenho de experiência com aquele tipo de texto, ou eu já posso imaginar o que vem ali a partir da fonte, e daí eu passo para o enunciado, para saber o que aquela questão está querendo de mim, porque de vez em quando você nem precisa ler o texto inteiro. Às vezes, quando você vai no enunciado, vai dizendo assim, no parágrafo 4, então basta você ir no parágrafo 4 e você não precisa ler o resto. Então, tem um lado estratégico também, né? De primeiro, tenta entender que texto é aquele, de onde ele vem, o que você tem de repertório dentro de você, que já pode movimentar para você entender aquele texto melhor. Vai no enunciado, o que o Enem está querendo de mim? O que eu tenho que fazer com esse texto? E uma vez que você sabe o que você tem que fazer, aí você vai ao texto, porque você já vai orientado. Isso te poupa tempo e diminui diminui as dúvidas, né? Ansiedade também, ansiedade, né? Também, né? Isso aí. Lembrando que o Enem é uma maratona de tempo, né? Então, assim, ganhar tempo é vital. E a prova de língua estrangeira, como tem só 5 questões, ela conta muito, né? Porque aquela matemática doida lá do TRI, aqueles, né? A prova de língua estrangeira conta muito, ela faz muita diferença na sua nota no final. Então, vale a pena levar a sério ali, né? Fazer com confiança. Deixa eu compartilhar aqui agora a outra tela. Opa. Tranquilo? Então, a Carol falou da habilidade 5, eu vou falar um pouquinho agora da habilidade 6, que vem descrita assim: utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Então, aqui, novamente, essa proposta de que você vai botar os seus conhecimentos a favor da compreensão do que aquele texto tem para te oferecer. No caso aqui, até ampliar, né? Entender melhor. A questão que eu escolhi aqui... Vou tirar essas coisas do caminho. A questão que eu escolhi aqui é de uma prova de 2019, a questão 4 da prova azul. Ela já ela está até dentro de um roteiro do intermediário da terceira série. E essa questão aqui, então, como é que a gente começa? Olha primeiro para o texto. Parece que gênero? Tem uma carinha assim meio de poema, uma coisa, né? Não é um texto narrativo, por exemplo. Qual é a fonte? Aí ele diz aqui, ó. Eu não consigo fazer retinho aqui com o mouse.
American Family Traditions. Bom, é um site sobre, e as palavras aqui são bastante transparentes, né? Tradições da família americana. Ok. E aí, o que o enunciado está me pedindo? Valores culturais de um povo, e aí tem tudo a ver com tradição, né? Americana. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças... Então, de fato, estamos falando, né, de tradição de família, porque está falando de educar criança nos Estados Unidos. E aí, essas diferentes formas de educar confirmam que as crianças o quê? Temem quem as amedronta, aprendem com o que vivem, amam aqueles que as aceitam, são gentis quando respeitadas ou ridicularizam quem as intimida. Bom, a gente vai ter que ir para o texto, e esse tipo de texto aqui, ele já vai me deixando alerta que provavelmente a mensagem não está exatamente nas palavras, porque cartoons, poemas, letras de música, a mensagem normalmente está ali nas entrelinhas, não exatamente nas palavras. Vamos começar a ler. Ele começa assim: If children live with criticism, they learn to condemn. E aí, se a gente passa o olho no texto, a gente percebe que essa estrutura se repete. If children live, they learn. If children live, they learn. E vai assim até o final. Então, a gente já vê uma movimentação de uma estrutura que se repete, e isso não é à toa, né? E vamos ver, então, porque aqui tem, temem quem as amedrontam, aprendem com o que vivem, amam aqueles que as aceitam. Quer dizer, temer é uma coisa negativa, amar é uma coisa positiva. Então, e aqui, gentil e ridicularizar. Então, eu tenho opções em que falam de coisas, de ações negativas, e tem opções que falam de ações positivas. E temos uma aqui mais genérica, aprendem com o que vivem. Vamos dar uma olhada para ver o que o texto está oferecendo e se essas palavras estão aqui também. A gente vai perceber que tem muita palavra transparente. Criticism, condemn. Então, a gente está entendendo que se as crianças vivem, porque live é uma palavra que a gente conhece bem, né? Então, if children live with criticism, they learn to condemn, eu entendo que se elas vivem com críticas, né, elas aprendem a condenar. If children live with fear, they learn to be apprehensive. E aí vai, tem fear, tem pity, they learn to feel sorry for themselves. Temos o ridicule e feel shy. As palavras são transparentes e a gente vai entendendo que tem vivências ruins que estão resultando em ações que a criança aprende a fazer que também não são muito positivas. Só tem coisas negativas nesse texto? Não, porque olha aqui. If children live with tolerance, they learn patience. If children live with praise, they learn appreciation. E a gente vai encontrando palavras transparentes. Tolerância com paciência. Praise, talvez a gente não conheça, mas appreciation tem uma ideia aí de apreciação, e a gente está entendendo que é uma movimentação positiva agora. Acceptance, they learn to love. Acceptance tem a ver com aceitação, dá para entender mais ou menos, e tem amor. Então, a gente vai vendo que ela está fazendo uma movimentação aqui de o que vive de um lado aprende a viver de uma outra forma do outro, né? Tem relações positivas e tem relações positivas aqui embaixo e relações negativas.
A gente pode ir até o final e o texto vai todo assim. If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live. E aí, a gente pode perceber aqui que, tirando a questão B, todas as outras opções, elas são muito específicas. Então, aqui está dizendo, temem quem as amedronta. Se a gente volta para o texto, a gente tem que encontrar uma frase que diga que se elas amedrontar é fear, que está aqui, mas a consequência do outro lado não é temer, é learn to be apprehensive. Amar aqueles que as aceitam. Acceptance está aqui. If children live with acceptance, they learn to love. Mas só as pessoas que as aceitam, porque é isso que essa questão está dizendo aqui. Elas vão aprender a amar só quem as aceita? Aqui está bem mais genérico. They learn to love. Não está especificando quem. Né? Aprende a amar num contexto mais abrangente aí. São gentis quando respeitadas? Respect. Eu até me perdi aqui. If... nem tem aqui exatamente. Não tem, né? Nem tem. Ridicularizam quem as intimida? Ridicule está aqui, mas se elas vivem nesse ambiente que tem ridicularização, they learn to feel shy. Não é essa conexão que está fazendo aqui. Então, a gente pode entender que a resposta é essa aqui. Mas não só porque todas essas respostas aqui não são as correlações que ele está fazendo no texto, mas porque todas essas correlações aqui, elas estão sendo feitas para te dar essa ideia mais genérica de que o que você vive de um lado vai gerar uma forma de aprendizado como consequência. Dá para fazer essa questão toda sem pensar em gramática especificamente. Mas a verdade é que, se você prestar atenção na estrutura da questão, que é if children live, e o verbo está no presente simples, they learn, o verbo também está no presente simples desse outro lado, a gente está tratando aqui da zero conditional. Que a gente pode usar o if ou when, e o presente simples de um lado e o presente simples do outro. O que isso quer dizer? A zero conditional, ela é uma estrutura que ela é utilizada para você falar de causa e consequência, que é o que o texto está falando todo o tempo. Se você vive desse jeito, você vai aprender esse específico aspecto do outro lado. Essa movimentação, presente, da zero conditional, deixa a gente mais seguro de que a gente está falando de causa e efeito. E ter esse conhecimento gramatical vai ajudar a gente a olhar para o texto, se sentir mais seguro na hora de marcar essa questão aqui, e poderia ter sido muito estratégico no momento em que você não tem tempo, está sem tempo, não dava para ler a questão direito, ao invés de chutar, se você olha para a estrutura, percebe que tem uma zero conditional e sabe que ela é para causa e efeito, por aqui, você provavelmente marcaria B, porque as outras são muito específicas, e ao passar o olho pelo texto, você reconhece que as relações que ela está fazendo não são exatamente as relações do texto. O texto faz relações positivas e negativas para te dar a ideia que, no geral, a gente aprende aquilo com o que a gente vive. Se for bom, a gente aprende coisas boas, se for ruim, a gente vai aprender coisas ruins. Então, aqui, a habilidade 6... ela ajuda você a ampliar as possibilidades de acesso. Ela está ajudando você a entender melhor o texto. Você consegue ter certeza que aprende com o que vive porque você entende que essa zero conditional, essa estrutura aqui, ela é para isso, causa e efeito. E aí, aqui que é a grande diferença de usar os conhecimentos para acesso à informação, ao invés daquela questão da UERJ, por exemplo, que também está tratando de conditional, no caso aqui é a primeira e aqui é a segunda, mas ela está pedindo a você para explicar que conditional é essa, que estrutura é essa. O Enem não vai pedir você para explicar,
Ele vai querer que você mostre que, conhecendo essa estrutura, você é capaz de entender o texto melhor. E por isso você vai acertar a questão. Certo? Alguma pergunta? Perguntas, considerações? Estão quietinhos. Não entendi. Falhou, Luiz. Falhou. Opa, Pera. tô vendo. Ignorem. Ah, não. Pode escrever. Você pode Não, escrever gente, foi no mal. chat. Agora é porque chegou o pessoal falando uns trem aqui. Eu falei pra ignorar. Eu falei que foi normal a questão. Essa aí, como não tem imagem, já dá um medo, né? Porque tem muitas palavras. Mas, assim, como a estrutura se repete, o que ajuda nessa questão é que você não precisa conhecer todas as palavras, né? Ela falou assim, tem umas que é tipo, mais clara, dá para você entender. Então, assim, com uma frase ou duas daquela, dá para acertar qual é a questão. Sim. Exato. Se você entende, né, if children live, você já sabe que você está fazendo uma hipótese ali. Se isso acontece, tem um resultado. Aí tem as palavras transparentes ali, resultado bom, resultado ruim, resultado bom, resultado ruim. Então, a variedade, né? Realmente, você tem que achar no texto algo para te deixar confortável, né? Sim, e assim, o Enem faz muito isso, né? Ele pega os elementos do texto e bota nas alternativas. Então, não é só uma questão de você reconhecer que aquelas palavras estão no texto também, porque elas todas estavam. Mas, assim, estavam, mas as opções estavam com as relações incorretas. E o texto, na verdade, não estava fazendo uma afirmação específica. Ele queria dizer que, no geral, a gente aprende com o que a gente vive. Então, a gente precisa estar de olho também nas alternativas, porque elas dificilmente são totalmente fora do contexto. Né? Elas vão sempre trazer elementos que estão ali no texto. E aí a gente olha com um pouco mais de carinho. E aí é quando a gente coloca as nossas habilidades em uso para ter certeza que a gente está separando corretamente o que está dentro e o que está fora do contexto ali, né? Queria comentar. E assim, não, é que eu ia falar aqui também, assim, as questões, as alternativas, acabam que elas são bem diferentes, assim, uma da outra. Você não fica... Muito difícil ficar entre, será que é essa ou entre a A ou a C, porque elas são bem parecidas e muda só um pequeno detalhe. É umas questões de interpretação mais simples, né? Uma questão é bem diferente da outra. Então, se você acha que é essa, já é totalmente contrário da outra. E a importância de ler as opções, né? Claramente, assim. Sim. Ver isso, acessar isso. Eu queria falar da pergunta do Carlos, que ele fez aqui, as questões de língua estrangeira do Enem são mais ou menos nesse nível, e eu falei que sim, que essas duas questões são consideradas de nível médio, mas o Enem, ele trabalha com uma variedade entre fácil, médio e difícil, né, e nunca vai ter duas questões difíceis, normalmente é uma difícil e o resto é médio e fácil. Isso é importante. Mais alguma pergunta, consideração, abraço virtual? Estamos aceitando, né? Que tiver, dá bom. Bom, como a Clara falou no início, a gente resolveu dividir para não ficar uma coisa muito pesada, né? Essas duas habilidades hoje, e a gente vai falar sobre as outras duas habilidades um pouquinho mais para frente, né? Vai divulgar a data depois. Mas é bom vocês terem em mente sempre essa configuração que a gente falou. Tudo leva você a compreender o que está lendo. Então, na verdade, assim, a gente está explicando as habilidades, mas quando a gente está lendo, a gente usa tudo ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa para parar e pensar. Então, é só para mostrar realmente que o caminho é sempre esse, do enunciado, né? E que às vezes você vai ter que
puxar um pouco mais do seu conhecimento da língua, às vezes você vai ter que focar mais no vocabulário, mas a própria questão, ela te move nesse sentido, no que você tem que procurar. Por isso o enunciado é tão importante. Sim. E o material que a gente está colocando no Projeto Enem, ele está muito focado em ajudar vocês a reconhecer as estratégias que vocês já têm. Tem umas questões comentadas, e aí, Luiz, quando você falou assim, às vezes não sei a palavra, mas dá para responder a questão. Tem uma questão lá nesse material que é exatamente isso, uma palavra que não é muito comum, e em momento nenhum da explicação da correção, eu digo que palavra é aquela, e dá para responder a questão sem saber, porque se a gente coloca as habilidades ali em uso, a gente vai fazendo deduções, a gente vai entendendo e consegue responder. Então, vale muito a pena ver esse material do Projeto Enem. A terceira série já está com ele disponível, a segunda série vai estar em breve. Vale muito a pena, porque vai complementar o que a gente está fazendo aqui hoje, eu e Carol. O material complementa bem essas dicas que a gente está dando. Tem também, assim, acho que uma coisa que ajuda na hora de resolver, é uma questão que você falou, eu lembrei, acho que foi do Enem de 2018, tinha uma questão lá que era, entre as alternativas, era uma coisa assim, se o projeto lá que estava falando era para oferecer o serviço de lavar ônibus para os moradores de rua, ou era para usar o lugar onde lava os ônibus para oferecer banhos para os moradores de rua. Aí eu assim, fiquei entre dúvida, porque assim, as palavras pareciam bastante, né? Era ônibus, lava-jato, os moradores de rua. Nas duas tinha. Aí eu pensei, pô, acho que não faz muito sentido, né? É mais fácil empregar os moradores de rua, trabalhando no lava-jato, do que, tipo, levar os moradores para tomar banho num lava-jato, né? Aí, tipo, eu tive essa dedução de o que seria mais provável. Eu achei que era o que seria mais... faz mais sentido, né? Tipo, uma coisa que não fazia tanto sentido. Aí fui nesse sentido também, e acertei a questão. Sim, essa questão aí tem muito da habilidade 6, na verdade. Eu sei qual é. Porque você precisa entender um pouco de formação de palavras para entender, porque a palavra-chave lá era homeless, né? E precisa entender como é que você organiza as palavras numa frase para você dar conta de marcar a opção correta. O que é, no final das contas? Que serviço é esse que está sendo oferecido? Né? Então, tem muito a ver com a habilidade 6 também. As habilidades estão sempre juntas, né? Porque o conhecimento de mundo entra, porque não dá para ser uma habilidade específica, mas às vezes salta. Como as questões que a gente escolheu aqui hoje para falar para vocês. Salta mais, mas as outras estão lá. Né? Exato. Pode falar, gente. Pode perguntar. Gostaria de falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Bom, eu espero vê-los, então, na próxima live sobre as habilidades 7 e 8, né? Vocês vão ver que, na verdade, essas habilidades, elas juntam mais ainda, é mais difícil ainda você ver a testagem pura da capacidade de uma coisa ou outra, né? Mas, e aí vai ser bom vocês já terem o conhecimento dessas duas, né, da questão mais lexical, da questão mais gramatical, para poder compor. E aí tragam suas perguntas também, né? Sim. E a gente bate um papo. A melhor forma de estudar seria realmente, tipo, fazendo as resoluções dos exercícios. Tipo, a interpretação é isso, né? Sim, porque você tem que se acostumar com o formato, né? E o Enem tem esse formato. Então, você se acostumar a fazer esse roteiro, ler o enunciado, vai para as opções, enfim, ler a figura quando tem figura, né? Prestar atenção na fonte, quando, tipo esse, American Family Traditions, né? Isso era importante. Então, para qualquer prova, na verdade, que você vai fazer, né? Cada exame tem um formato, e aí é importante você treinar, é uma coisa meio exercício físico, treinar aquele formato.
Repetição, né? Aí você pega o jeitinho. Ah, beleza. No more questions? Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. Se vocês não têm mais perguntas, eu vou encerrar aqui a gravação.